E aí, sétimo ano, como é que vocês estão? 100%? Vamos lá! Último bimestre, última apostila, capítulo novo, assunto novo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês já se mudou de uma casa para outra? Algum de vocês já mudou de cidade? Algum de vocês já mudou de estado? Ou algum parente de vocês que hoje reside na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro é de um outro estado ou talvez de uma outra cidade? Geralmente quando as pessoas elas se mudam por algum motivo. Concordam comigo? Geralmente motivos econômicos. As pessoas saem de um determinado local em busca de um outro local melhor, com uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição. Então a gente precisa entender que todas as vezes que uma pessoa se muda de um local, ela está fazendo um processo de migração. O que é a migração? Migração, conforme eu já disse, é a saída da população de um determinado local para o outro, por diversos fatores, por diversos motivos. Só que a migração, ela tem nomes diferentes, vamos dizer assim, classificações diferentes. Porque quando uma pessoa se desloca dentro de um país, ela pode se deslocar de um estado para o outro, de um município para o outro, de uma rua para outra. Só que ela tem classificações diferentes. Imagina, por exemplo, que eu hoje saia do Brasil e vá morar no Japão, bem longe. Quem está aqui no Brasil está me vendo como um emigrante. A letrinha E, emigrante. Porque é como se eu estivesse sendo exportado. Agora, quem está lá no Japão, olhinho puxadinho, ele vai me ver chegando. Então é como se eu estivesse sendo importado. Então eu serei um imigrante para ele. Então algumas das classificações que nós temos dentro do processo migratório: emigrante, imigrante, ok? E aí, conforme eu falei, nós temos motivos que a população ela pode migrar de diversas formas. Por quê? Geralmente, quando a gente fala de migração, está falando de fatores econômicos. De um modo geral, as pessoas migram por conta de fatores econômicos. Assim, quais são os fatores? Geralmente fatores de atração ou fatores de repulsão. Fatores de repulsão, o desemprego dentro de um determinado local. Quando acontece um desemprego muito grande e não tem perspectiva de criar novas vagas de emprego naquele determinado local, as pessoas elas saem daquele local e vão para outro em busca de melhores condições. Então ela não foi atraída, sim ela foi repelida. Então é um processo de repulsão, fator repulsivo. Temos também violência. Muitas das vezes em que as pessoas saem de determinados locais, elas saem por conta de guerra, por conta de problemas de violência. Pode ser de um bairro para o outro, como pode ser de um país para o outro. Muitos refugiados políticos saem de seus países por conta disso. Então, é um outro fator repulsivo. A questão da fome, da miséria, isso acontece muito também. Não só associado à questão do desemprego, porque a questão do desemprego ela vai ser um problema, mas se além do desemprego não tiver possibilidade nenhuma de aquela pessoa ou aquele grupo populacional ele estar ali, estar ali, melhorar as condições, ele vai acabar sendo obrigado a sair. E às vezes questões físicas também, como lugares com enchentes, terremotos, furacões, esse tipo de coisa acaba, de certa forma, expulsando as pessoas de um determinado local para o outro. Então, existem os fatores repulsivos, como também existem os fatores atrativos, como oferta de mão de obra. Às vezes, num determinado local, a mesma pessoa que saiu por conta do desemprego num determinado local, ela é atraída por uma abertura de uma nova loja, de uma nova indústria, de uma nova empresa. Às vezes, condições de clima mais ameno, para que a pessoa ela possa ficar em um determinado local. Às vezes a proximidade cultural de um determinado povo
A pessoa sai de um local e vai para o outro em busca de morar mais próximo de seus parentes, ou seja lá como for. Então existem alguns fatores específicos que acabam definindo isso, mas geralmente quando a gente fala, a gente está falando de questões econômicas. Quando a pessoa sai de um determinado local e ela vai para outro. Só que existe uma diferença às vezes no tipo de migração por conta do tempo em que a pessoa vai ficar. Existem aqueles tipos que são aquelas migrações, podemos chamar de migrações diárias, aquelas que são sazonais ou aquelas que são as definitivas. No caso das migrações diárias, são aquelas em que as pessoas elas saem do seu local de origem, de moradia, geralmente afastado dos centros urbanos, ela se desloca dali, vai até o seu local de trabalho ou o seu local de estudo, trabalha, estuda durante todo um dia e depois ela retorna para o seu local de origem. Então ela sai e depois ela volta, no mesmo dia ou num curto período de tempo. Essa migração diária nós conhecemos como migração pendular, porque é um movimento de pêndulo. A pessoa vai, mas ela retorna. Ela vai e ela volta. Isso acontece muito nas grandes regiões metropolitanas, em que as pessoas elas saem do seu local de trabalho, do seu local de moradia, vão para o seu local de trabalho e, por fim, elas acabam retornando. A migração sazonal, geralmente, ela vai ser relacionada a estações do ano ou um determinado período de tempo um pouco mais longo do que uma migração diária. Ela acontece geralmente quando há uma mudança das pessoas, geralmente no campo. As pessoas elas não estão conseguindo condições financeiras onde elas estão, então elas se deslocam de uma cidade para outra, às vezes de um estado, para trabalhar no campo ou numa obra, seja lá onde for. No final de um determinado período de tempo, seja um mês, 2 meses ou até um ano, não sei, ela vai e retorna para o seu local de origem. Então, como é um deslocamento um pouco mais longo na questão do tempo, é a migração sazonal, também conhecida como transumância. E temos aí também a migração definitiva, por exemplo, o êxodo rural. O êxodo rural foi a migração em massa, é a migração que acontece da população do campo em direção à cidade em busca de melhores condições de trabalho. E o êxodo rural no Brasil, ele teve dois fatores específicos que influenciaram isso. Os fatores atrativos, que foram aqueles ocasionados pela atração grande do processo de industrialização, em que as pessoas saíam do campo e iam em direção às cidades trabalhar, e o fator repulsivo, que foi aquele que expulsou a população do campo, também causado pela industrialização. Com as máquinas invadindo o território, o território do campo, a população do campo, ela se viu numa obrigação de sair, porque elas já não tinham mais oportunidade de trabalho, uma vez que as máquinas faziam praticamente todo o trabalho da população do campo. E nós temos também a questão da criação do Estatuto do Trabalhador Rural, que visava colocar no mesmo patamar de legalidade, de direitos, que tinha o cidadão das indústrias da cidade para o cidadão do campo, mas isso foi um tiro que saiu pela culatra, porque muitos dos fazendeiros, uma tentativa de não pagar os benefícios e as características para a população do campo, acabaram mandando muitos desses trabalhadores embora. Mas isso aqui é um apanhado rápido das migrações que nós temos. Nós vamos falar bem mais sobre elas nas aulas que nós teremos aí mais para frente. E finalizamos por aqui esse conteúdo rápido. Então, aquilo que eu sempre falo, coloca teu nome aí nos comentários para garantir o teu ponto na média. E ficamos por aqui. Então, beijo no coração e até a próxima aula. Na aula online a gente se vê novamente. Valeu, tchau!